sejam bem-vindos a mais um Homecast. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a cantora Yasmin Aires. Seja muito bem-vinda à nossa casa. E a minha mãe aqui. Então, seja bem-vinda, Yasmin. Paz do Senhor, gente. É um prazer estar aqui com as meninas. E vai ser bênção. Bom, acompanhem o vídeo até o final. E eu sou muito feliz com a presença de todos vocês. Temos até uma produção aqui hoje. Então vamos lá, seja muito bem-vinda. Esteja à vontade para contar a sua história, a sua vida, a sua trajetória. E é isso aí, seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Isso aí, Yasmin. É um pouco assim, quando a gente, não sei se você, primeiramente gostaria que você contasse para o pessoal se você já é cristã desde que você nasceu, se de repente você teve um encontro com Deus depois, como que foi no início da sua caminhada aí cristã? Olha, eu não fui sempre a vida toda, né, que o povo fala, né, cristã. Os meus pais, o meu pai é cantor, a maioria da minha família são cantores, né. Tenho até uma tia que é professora de canto. E o meu pai e o meu tio tinham uma dupla, Rodrigo e Rogério. E aí, eles cantavam no mundo. A gente vivia viajando no mundão, né? E a gente sempre mudava de Iporá, ia pra alguma cidade, voltava pra Iporá. Mudava de novo, voltava pra Iporá, em busca desse sonho deles, que era cantar, né? Tá. Até então, não conhecíamos a Jesus. E foi quando eu acho que eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, mais ou menos, foi quando eu comecei a cantar em alguns shows do meu pai e do meu tio. Sim. E foi quando Jesus falou, não. Você é minha e não. Sai dessa. E como foi esse encontro, assim? Foi bem no meio dessas mudanças mesmo. A gente morava em Iporá e aí nós fomos pra Caldas Novas. E lá o meu pai e meu tio foi numa esperança de que fizeram promessas pra eles, né? Que lá eles iriam, como se diz, crescer na música, ia, como se diz, explodir, né? E aí a gente lá passou muita necessidade. Não passamos fome porque Deus não deixou, eu era muito pequenininha, mas eu lembro de tudo. E minha mãe, por mais que não era evangélica, ainda não era crente, ela tinha uma intimidade com Deus. E ela orava e falava assim, Senhor, eu não quero essa vida não é pra mim. E era complicado até porque é cantor sertanejo, vive fora, né? E aí minha mãe sempre orava e pedia a Deus. Foi quando meu pai saiu e o meu tio com um primo nosso, e eles saíram, e quando ele voltou, ele chegou na minha mãe e falou assim, olha, nós vamos voltar pra Iporá, casar e passar pra ser crente. Aí minha mãe assustou, né? Falou, uai, mas o que aconteceu nessa saída deles, né? Foi porque eles encontraram uma pastora. Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que eles encontraram essa pastora e ela falou pra eles que o Senhor tinha um chamado na vida deles e que Deus não tinha chamado eles pra cantar pro mundo, mas pra ele. E aí foi quando a gente voltou pra Iporá. Meu pai mais minha mãe casou. Eu tenho um irmão mais velho também. Eu tenho 20 anos, ele tem 22. Olha. E aí foi quando a nossa família aceitou Jesus. E desde então, ali pelos meus 11 anos de idade, eu batizei. 11 para 12. E desde então tô aí, adorando o nome do Senhor. Adorando o nome do Senhor. E essa trajetória assim de atender o chamado, a gente sabe que não é fácil, né? Tem muitas coisas acontecem assim, acabam colaborando, você fala, meu Deus, será que eu continuo ou será que não, né? Como que foi assim, nesse desenvolver aí da sua trajetória de cristã e atender o chamado, que é louvar o nome do Senhor? Primeiramente, o meu chamado ele firmou, porque assim, eu cantava na igreja, né, batizei, só porque eu acredito que chega um tempo que a chama arde mais forte e que o coração queima mais, e é ali que você entende que Deus tem algo realmente para sua vida. E isso eu não me lembro muito bem a idade que eu tinha, mas foi engraçado que
a particularidade de cada um, eu acho tão lindo assim, a particularidade do Espírito Santo com cada um. Por quê? Eu usava brinco. Isso é pecado? Não. Não. Mas antes de eu firmar o meu ministério e eu entender a minha chamada, entender o que Deus queria comigo, eu usava, até porque eu tenho a orelha furada, né? Tem coisas que eu faço, por exemplo, usar maquiagem, pintar uma unha, e o Espírito Santo não me cobra isso. Sim. Mas o brinco ele me cobrou. Nossa! O brinco. Eu usava brinco normal, e quando eu firmei o meu ministério, o Espírito Santo me cobrava. Eu falo que são as particularidades. Né? Sim. Porque cada um tem... eu creio que a gente tem algo que a gente precisa ser desenvolvido, e o Espírito Santo, com cada pessoa ele cobra e outras pessoas já não cobram. Isso. Por conta disso aí mesmo, dessas particularidades, que aí já seria um tema para uma outra live, né? Tem coisas que ele requer mais de mim, que às vezes não procura dela. Como se fosse uma intimidade maior, Isso. né? E aí, quando eu firmei mesmo o meu ministério, foi quando eu comecei a entender a chamada. E o Senhor vinha me falando que o meu louvor, ele não é só um louvor. Sim. O meu louvor, ele tem um dom de cura. Olha que bênção. Que aonde eu não for, a minha voz vai chegar e vai curar pessoas fisicamente, espiritualmente, mentalmente, né? Porque ainda mais no mundo que a gente vive hoje, o inimigo tem atacado muito a mente das Principalmente, pessoas. Né? Eu penso assim, depois da pandemia, eu acho que isso ainda ficou mais nítido, né? Mais grave, né? A gente vê as pessoas... Assim, eu não sei vocês, mas eu tenho percebido as pessoas mais estressadas, mais aflitas, mais ansiosas, né? Muita depressão. Muita depressão. E aí, a gente morava em Iporá, né? E assim, eu aprendi no decorrer da caminhada que a depender mesmo de Deus depois que a gente veio pra cá. Sim, pra Goiânia, né? Isso, pra Goiânia. Porque... Como se diz lá, era a nossa zona de conforto, né? Lá a gente falava assim, eu dependo de Deus. Mas a gente tinha tudo. É claro que foi tudo que Deus deu, né? Só que você só aprende a depender mesmo de Deus quando você olha, você não vê, como que eu posso dizer, a situação não é favorável, você não vê da onde vir, e aí você fala... Eu dependo de Deus. Aí sim você se Deus não fizer, não tem quem, não tem pra onde correr. Não tem. Porque lá, eu falo que era a nossa zona de conforto porque tinha minha mãe, meu pai, a minha família do meu lado, tinha o meu sogro e minha sogra, a família do lado do Ney. Então, tudo que a gente precisava... Pessoal, quem é o Ney? Ney é o meu esposo, gente. É o meu marido. E... tudo que a gente precisava, a gente tinha família perto, né? Às vezes, se até passasse uma necessidade, tinha família lá pra, como se diz, acudir, né? Não que deixou de ter o cuidado da família, de jeito nenhum, mas eu falo assim, quando você tá perto é mais fácil. Sim, eu acho assim que também vai aquela questão até de Abraão lá, né? Que Deus falou, sai do meio da tua parentela e vai pra uma terra que eu vou te mostrar ainda. Porque aí é quando você sai do meio mesmo da parentela, porque eu também tive uma experiência de sair do meio, parece que você cresce espiritualmente, amadurece espiritualmente, né? Você tem mais experiência com Deus até, não é? Isso é verdade, porque assim... Eu falo, cuidar de Deus é tão perfeito. O testemunho pra gente vir parar aqui em Goiânia é uma trajetória muito grande. Isso. Quando a gente namorava ainda. Nós queremos saber. Quando a gente namorava, a gente namorou uns 3 anos e 3 meses. E aí, quando a gente era namorado ainda, Deus falou assim pra mim, vou eu te tirar dessa cidade, pra uma cidade que tem aeroporto, pra começar o cumprimento da minha promessa na sua vida. Que bênção. Mas ainda não é chegado o tempo. Aí eu pensei comigo, vai demorar e muito, né? Demorou. Isso demorou uns 3 anos, porque a gente namorava ainda. Nossa. E aí, depois da gente casado já, isso foi em outubro do ano retrasado, né? Outubro do ano retrasado, que foi um ano
Um ano não, alguns meses antes da gente vir pra cá, em outubro, né? Sim. Em janeiro nós estávamos aqui. E Deus reforçou a promessa do mesmo jeito. Vou eu te tirar dessa cidade para uma cidade que está em aeroporto para começar o cumprimento da minha promessa na tua vida. Que bênção. E é chegado o tempo. Olha. E ainda falou assim, e tenho eu, um casal de pastores para cuidar de vocês. E eles já estão preparados. Olha que bênção. Deus Que cuida de forte. mim, gente. E aí foi quando... E engraçado que o meu coração queimava toda vez que a gente vinha aqui em Goiânia. Olha. E eu não entendia, porque eu nunca pensava de sair de Porá. Lá a gente tinha nossa casinha novinha, recém-casados, trem tudo novinho. Minha casinha era perfeitinha. Casinha de novo. Isso! Eu tinha o meu serviço, ele tinha o dele. Graças a Deus a gente tinha muitas agendas lá. Por mais que a cidade era menor do que Goiânia, né? Mas Deus, como se diz, cuidava em tudo, né? E aí eu parava pra pensar e falava assim, meu Deus... Como que eu vou sair de uma zona de conforto pra ir pra uma cidade grande igual a Goiânia? Não tem ninguém lá. E você não conhecia aqui antes? Assim, eu vinha, né? Passear, resolver algumas coisas, mas nunca de ter morado. Aí foi quando o Senhor começou a confirmar, através de pessoas... Tinha gente que nem sabia que a gente... tava vindo embora. Os que sabiam eram os de dentro de casa mesmo, porque a gente sempre fica assim com aquele medo, né? E mesmo alguns que era próximo da gente falavam assim, vocês vão fazer o que lá? Vai caçar o que lá em Goiânia, vai pra lá, vai vender sua casa, vai voltar e vai passar fome. Você vai chegar lá, não vai ter serviço, não vai ter isso, não vai ter aquilo, você está indo pela emoção. Vocês vai só porque Deus falou pra vocês ir. Meu Deus. E no começo é sempre assim, E sempre tem aquelas pessoas de que te deixam pra baixo. Que te deixa. E aí eu comecei a orar. E minha mãe, nossa, falava assim, mãe, nós vamos embora pra Goiânia. E ela ficava brava, e ela chorava, e ela não aceitava de jeito nenhum. Nossa. E aí foi quando eu comecei a orar por isso também. Eu falei assim, Senhor, se for a gente ir mesmo, muda o coração da minha mãe, porque é dolorido uma mãe que é apegada, né? Ver um filho inteira, mal casou e já vai embora. E assim, é tão ruim, né? Eu não tô muito preparada, não. E aí, é engraçado que passam uns dias, a gente chegou na minha mãe e tocou nesse assunto de novo. Ela, não, minha filha, vocês têm que ir mesmo. Olha. É chegado o tempo de Deus na vida de vocês. Eu olhei. Você falou assim, peraí, já Eu falei, uai, tem um mãe. sinal aí. E aí foi quando eu comecei a orar também sobre a venda da nossa casa. Esse testemunho é muito forte, porque a gente vê o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. É verdade. Porque eu orava e pedia, Senhor, me confirma, me confirma, me confirma. E o Senhor sempre confirmava através de algum profeta ou alguém próximo a gente. E teve um dia que eu tava lendo a palavra e foi bem a passagem que você falou agora, Dani. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Para uma terra que ainda te mostraria. Abraão teve que ter muita fé. Porque eu penso assim, que naquele momento não tinha um manuscrito, não tinha uma Bíblia, não tinha nada pra ele se... Nenhuma orientação. Orientação, ele teve que ouvir a voz de Deus e realmente acreditar naquela voz que ele estava ouvindo e seguir. Não, e o engraçado é que muita gente, principalmente algumas pessoas que estavam próximas a gente e até viu essa promessa, né? Sim. E falou assim, Yasmin, eu acho que vocês têm que esperar. Esse casal de pastor que Deus falou que tem pra vocês, vim aqui buscar vocês. Eu acho que você tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. E aí eu parei pra pensar e falei assim, gente, já pensou se Abraão cruza os braços e fala assim, Senhor, eu só vou sair daqui quando o Senhor me mostrar a terra e me falar o que tem lá, porque senão não vou não. Eu acho que ele tava lá até hoje, braço cruzado. Porque Verdade. Deus faz a promessa. E você tem que Mas a gente tem que acreditar, tem que ter fé e tem que agir. Porque não adianta, se você não agir, vai ficar a fé sem ação, ela não é nada. Não é nada. Né? E aí foi quando eu orei e pedi a Deus. Falei assim, Senhor, se for a gente vender nossa casa, manda o comprador, eu não vou atrás. E aí passou uns dias, uns corretor bateu lá na porta de casa. Aí o meu esposo falou assim, depois que ele já tinha conversado, né, ele chegou lá e falou assim, eu tô sabendo que vocês querem vender a casa, que não sei o quê. Ninguém sabia que nós ia vender a casa. E aí o Ney ficou assim, gente, como que esse povo sabia que nós tava querendo vender a casa, né? Mas tá, aí foi uma mulher lá,
A gente tava vendendo só o ágio da casa, né? Porque como era recém-casado, tava pagando ainda, né? E aí o nosso intuito era vender o ágio da casa por 55 mil. Que aí ficaria 50 pra gente e 5 pros corretores, né? E aí foi uma mulher, ela olhou a casa, gostou, isso numa sexta-feira. E aí ela falou assim, olha, Ney, eu gostei da casa e eu quero ficar. Qual que é o valor que você tá pedindo? Aí o Ney falou 55. Aí ela falou um valor, eu sei que a gente ia ficar no prejuízo, a gente ia ficar só com 48 mil, que no caso era pra gente ficar com 50, né? E aí eu falei, tá, se foi Deus que mandou, amém. Não vou questionar, porque não era pandemia ainda, então não é fácil você vender um ágio de uma casa, né? E aí isso na sexta-feira, no domingo ela me ligou, ela falou assim, Yasmin, eu tô ligando pra desfazer o negócio, porque me falaram que a casa é do lado do necrotério. E a mulher ficou doida, coitada. Meu Deus. Como se diz, ela pulou lá no mato, né? Ela disse, fez um negócio, falou assim que não ia ficar com a casa. E lá não era necrotério, nada a ver, não podia. Nossa. Nada lá. Eu acho que era um antigo depósito de gás. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Mas a gente não entende o trabalhar de Deus. Agora eu entendo, né? Mas na hora eu não tava entendendo. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor não quer que a gente vá embora. Sendo que Deus já tinha confirmado com a gente 365 vezes. Olha aí. E aí eu falei assim, Deus não quer que a gente vá embora ou Ele não quer que a gente vende a casa, né? Não sei. Aí passou o quê? Uns 2 dias. Passou 2 dias, o dono da Procria de Porá foi lá. Um dos donos, né? Porque são alguns, não sei muito bem. E aí ele foi lá, olhou a casa. E o nosso intuito era vender um pouco dos móveis também, pra ficar barato o frete de lá pra cá. E aí ele chegou, olhou a casa e falou assim, Ney, meu negócio é resumido, eu gostei da casa, eu quero ficar. Quanto você tá pedindo? Aí o Ney, 60 mil. Porque já tem que subir pra você conseguir o valor que você quer, né? E aí ele falou assim, eu te entrego 55. Oh. Aí eu, peraí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar aqui no seu caso. Aí ele entrou pra dentro da nossa casa e foi olhando os móveis, né? Aí ele falou assim, você não vende isso aqui não? Não vende isso aqui não? Não vende isso aqui não? Aí eu já fui assustando, né? Aí eu sei que no final das contas ali, ele ficou com a minha geladeira, com o meu fogão, com a minha televisão, com o painel da televisão, com a cama, com o guarda-roupa. Grande, que eu trouxe foi só o sofá e o armário. Aí. O resto... Ele ficou com Deus cuidando. Não, e aí quando eu parei assim, na hora eu não raciocinei muito, né? Porque tudo que eu falava assim, ó, o fogão é tanto, ele assinava o cheque e entregava. Ó, o guarda-roupa é tanto, ele assinava o cheque e entregava. E eu, Jesus, o que tá acontecendo aqui? Aí eu falei assim, gente, olha tanto que Deus é perfeito. A gente vendeu a casa no valor que a gente queria. Não ficou no prejuízo e ainda vendeu a metade dos móveis, que era o nosso intuito. E aí eu parei pra pensar e falei assim, gente, Deus é tão perfeito e cuida da gente nos mínimos detalhes, que Ele preparou a pessoa certa pra comprar e pra comprar os móveis. E tipo assim, uma pessoa que tinha condição, até isso Deus preparou. Porque os meus móveis era tudo novo. E aí, quando você vai comprar uma coisa que já sai da loja, a pessoa não queira pagar o valor. Por mais que seja novo e vale, ela quer pagar só metade do preço, né? E aí, todo valor que eu falava pro homem, ele assinava o cheque e entregava. Eu cheguei aqui e eu comprei tudo novo. Deus cuidando. Fala, peraí, filha, eu vou te dar móveis novos pra você mudar. Peraí, calma, deixa eu cuidar aqui. E com o dinheiro da casa, a gente pensou assim, vai dar pra gente se manter um tempo, né? E é aí que entra a dependência de Deus que eu falei. Porque a gente ficou 6 meses sem retorno financeiro de lugar nenhum. A gente não tinha porta de emprego, não tinha agenda, não vendia os doces que eu faço, não tinha nada. Era o dinheiro da casa, que ficou sustentando a gente por um tempo, né? E aí eu, tô na dependência de Deus. Só que depois que o dinheiro da casa acabou, falei, Jesus, agora eu tô na dependência do Senhor. Agora? Porque não tem de onde vir. E o que é mais lindo é que durante esses 6 meses o Senhor não deixou faltar nada dentro de casa. Nada. E aí foi quando eu entendi. Eu falei assim, gente, será que Deus tá querendo mostrar que tem que acabar o recurso pra eu entender que eu sou dependente de Deus? E era isso que Ele tava fazendo. Nossa, que forte.
Porque acabou o recurso, não tinha emprego, não tinha vendas, não tinha nada, e o dinheiro da casa tinha acabado. Fala, Jesus. Fala, Deus. Fala. Até a produção Meu tá Deus. sentindo ali. E aí foi quando a gente passou a viver literalmente dependente de Deus. De Deus. Caramba. É você realmente crer que a provisão vem dele, né? Nossa, tem tanto testemunho lindo que Deus já fez nós viver aqui. Então vai? conte-nos. Ah, teve um até mesmo que você participou. Olha, eu participei de um, tá vendo? Porque nesses 6 meses a gente não tinha retorno financeiro. Então, assim, o dinheirinho que tinha foi acabando, né? E aí foi quando eu pensei assim, gente, não tem porta de emprego, não tem nada, o que eu vou fazer? Eu vou gravar vídeo pra internet, né? Não sei qual é o propósito de Deus nesse período, mas vou fazer o que eu posso fazer, né? O restante Deus faz. E aí foi quando eu tava procurando serviço e não deu certo. Eu fui num serviço, trabalhei o primeiro dia todo. E quando é novato, parece que eles escravizam a gente assim. Menina, verdade, eu saí de lá toda cortada, porque eu fazia de tudo, era um trem, né? Aí, no segundo dia, eu levantei e orei. Falei assim, Senhor, eu tô gostando do serviço, mas eu tô sentindo algo que parece que não é do agrado do Senhor. E aí, minha oração foi, se for pra eu continuar, amém. Mas se for atrapalhar o meu ministério, ou seja algo que o Senhor não quer pra minha vida, que eu seja mandado embora hoje. E aí fui trabalhar, né? Trabalhei o dia todo, chegou no final do expediente, o gerente chegou em mim e falou assim, Yasmin, o patrão quer conversar com você. Eu dei uma olhada assim. Eita, Eu falei, já sei o que já é. sei. Aí eu já fui trêmula, né, pra dentro da sala, porque assim, era um serviço pesado e tal, mas eu tava gostando, porque só de você saber assim, vou ter um salário no final do mês, né, já é uma coisa muito boa. E aí eu cheguei na sala do patrão e ele falou assim, Yasmin, não é nada contra você, percebemos que você é uma pessoa esforçada, temente a Deus, até porque a loja também, o pessoal, eu acho que eles são evangélicos, não sei. E aí ele falou assim, mas uma funcionária nossa que foi embora, acho que é pro Nordeste que ele falou, ela tá retornando. E ela trabalhou com a gente durante 8 anos. E ela vai ficar no seu lugar. Quase que eu falei, meu filho, não tem lugar não. Se eu tô aqui, não tem lugar, né? Não tem lugar, eu tô aqui. E aí eu amém, né? Não questionei, fui embora pra casa chorando. Fui! Mas eu não questionei a Deus. Falei, Senhor, eu que pedi. Se não fosse, amém. No outro dia, eu tinha te mandado mensagem perguntando sobre serviço, você não sabia de nada. Foi quando você me mandou o WhatsApp, não lembro. De alguém, do grupo. De uma né? loja, Uma loja de roupas, eu acho. E aí eu mandei o currículo e a mulher falou pra mim no outro dia, 9 horas da manhã. Já falou pra você, Foi. eu lembro disso. Aí eu, glória a Deus, né? Já. Nossa. Aí ela falou assim, qualquer coisa você já começa. Eu falei, Não é? amém, Jesus. Aí eu levantei, aquela angústia, aquele trem ruim. Aquela sensação de que você tá fazendo algo errado. Aí eu falei assim, meu Deus, eu na cama mesmo, né? Jesus! Meu Deus, vai de novo. Aí eu falei assim, Senhor, o que é? Porque eu não tô entendendo. Me confirma agora, através da sua palavra, eu preciso de uma confirmação. Ou então pede alguém pra me ligar, não sei o que eu faço. Porque se eu for, né, às vezes dá certo eu começar a trabalhar e não é da vontade do Senhor. E aí eu fui procurar na Bíblia, né? Aí eu caí numa passagem, agora eu não tô recordando, mas falava assim, no tempo certo, chegarei à sua tenda. No tempo certo, trarei aquilo que você precisa. No tempo certo, firmarei minha aliança contigo. Olha, Aí eu a gente não entende, né, os propósitos de Deus, né? Aí eu parei assim e falei assim, é coisa da minha cabeça. Meu Deus. É coisa da minha cabeça. E aí foi quando o telefone tocou. E você E me ligou. abençoada. Fui eu, porque assim, engraçado que naquela hora eu tinha passado pra você e eu senti que aquele trabalho ia atrapalhar suas agendas. Assim, é engraçado que parece que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Esse trabalho vai atrapalhar o projeto, projeto na vida dela. Olha que coisa mais Gente. É como se alguém tivesse falado pra mim, esse trabalho vai atrapalhar o meu projeto na vida dela, que é o ministério.
Aí eu liguei pra Yasmin, eu senti algo, eu nem sei como te falar isso, porque a gente quer ajudar. Que você passou o contato. E eu que passei o contato, eu tava arrumando o trabalho. E eu falei assim, eu senti que não é pra você ir, porque Deus vai abrir uma outra porta de um outro jeito. Eu até me coloco pra te ajudar. Na questão assim, de gravação de internet, de alguma coisa assim que não vai te atrapalhar no seu ministério. Porque o projeto do Senhor na sua vida é o ministério. Eu te mandei, mas não vai não. Eu te mandei, mas não vai não. Foi isso. E eu lembro certinho a fala ainda, eu falei assim, Senhor, pede alguém pra me ligar, se não for pra mim ir, não sei. E aí você foi e falou assim, Yasmin, o Espírito Santo mandou eu te ligar e te falar que não é pra você ir. Isso. Falei, Jesus, eu tô voltando a dormir aqui agora. Eu tô voltando a dormir. Menino, peguei minha cobertinha, tava cedo ainda. Só de novo. E dormi. Porque se foi... Eu ouvi nitidamente assim, que não era pra você. Eu falei, nossa, Yasmin, olha, eu te mandei um negócio aí. Te mandei, mas não vai. Não vai não, Espírito Santo. Aí foi quando eu ainda te perguntei, falei assim, mano, mas como que eu faço? Porque, né, pra gravar esses vídeos eu sempre gravei muito caseirão em casa. E eu sempre quis algo mais profissional, mais organizado, com microfone e tudo mais, né? Aí eu pensei assim, aí você falou pra mim, compra um microfone de lapela e um ring light. Eu pensei, né? Eu não tenho condições de comprar um celular agora bom. Eu tinha um celular bom, só porque eu precisava de um melhor qualidade de som, de imagem, né? E aí eu falei, tá, eu não tenho condição de comprar um celular, eu vou comprar o ring light e o microfone, né? Beleza. Tô lá, em casa, né, mexendo no Instagram. Aí depois eu vou falar que o Instagram é de Deus. É bom de Deus. Tudo é de Deus, só basta você querer saber usar certo. Pra que jeito você tá usando, né? Aí eu tô lá e vejo o... Como é que fala, meu Deus? O sorteio da Tângela Vieira. Olha, da cantora, é mesmo, né? é um testemunho forte, assim. E aí, era o sorteio de um iPhone XR. Olha. Eu olhei assim, né? Parece, gente, foi tão nítido, parecia que o Espírito Santo tava sentado do meu lado, lá na cama, assim. É mesmo. E aí eu só olhei o sorteio assim e falei assim, estranho, é malandragem. Ninguém nunca ganha, né? Ganha. Eu pelo menos eu nunca ganhei. Eu nunca ganhei um botão de roupa. Eu participei de um sorteio de um carro, ó, do Jonathan Neymer. Oh Deus, queria um carro daquele. Meu sonho, né? Jesus. Olha aí, ó. Aí eu olhei assim e falei, não vou comentar nesse trem, a gente perde tempo comentando e nunca ganha nada. E parece que o Espírito Santo falou assim, volta lá e comenta. Olha. Volta. Aí eu, vou nada, volta lá e comenta. Nossa, que tremendo, hein? Aí eu comecei a comentar. Aí teve um dia até que o Ney brigou comigo e falou assim, larga esse telefone, você só comenta nesse trem, você sabe que não ganha essas coisas. Eu falei, meu bem, vigia. Vigia. Produção. Esse iPhone já é meu, falei pra ele, né? Pronto. Aí tava até a Edila, né, que é uma amiga nossa lá da igreja, que, como se diz, é minha dupla, sempre que pode. E ela tava lá em casa, a gente gravando vídeo com o tal do ring light e o microfone novo, né, que eu tava toda empolgada. Aí a gente tá lá gravando, e o sorteio era 9 horas da noite. Olha. Isso, 11 horas da noite, a gente lá gravando. Aí eu lembrei do sorteio. Do sorteio. Aí eu já olhei assim no meu celular, mas não tinha nenhuma notificação nem nada. Aí eu falei, já é 11 horas, já eu não fui sorteada não. Aí a hora que eu abri o Instagram, que eu atualizei a barra dele, aí tava lá mais de 100 notificações. Eita. Aí já dei uma parada assim, né? Já dei uma olhada assim, né? Falei, opa. Opa, esse é estranho. Ou algum vídeo, né? Deu uma repercussão boa, ou não sei o que é não. Aí eu olhei lá, tô lá, né? Que tanto de gente me marcando, você ganhou. Aí eu não vou criar expectativa não, né? Não sei se é o iPhone. Aí quando é fé eu vejo lá, Tângela Vieira te marcou. Eita. Menino, minha pressão ela zerou, ela zerou, fui a zero lá. E eu soltei um grito tão alto, a Edila deu uma olhada assim, o que tá acontecendo, menina? Eu ganhei o iPhone! Meu Deus! Toda feliz, gente, eu gritei tanto e glorifiquei tanto o nome do Senhor, porque o Senhor não me permitiu trabalhar. Porque mas Ele cuida. E Ele me deu. Gente, dos mínimos detalhes.
detalhes. Olha, gente, vale a pena confiar em Deus. Com Muito. certeza. Ouvir a voz do Espírito Santo, E ouvir a voz do Espírito Santo. Eu ouvi mesmo, né? De fato, ouvir a voz E primeiramente, sair da zona de conforto. Porque se você não sai da zona de conforto, não tem nem como Deus cumprir os a promessa, propósitos, os né? propósitos. Dói um pouquinho. Dói um pouquinho, né? Dói Tem bastante. alguns momentos de provação, mas... Dói muito, viu? Falar que é pouquinho é mentira. Porque você sair ali da sua zona de conforto, de perto da sua família. Nesse tempo que a gente ficou aqui, nesses 6 meses, era sem família, sem amizade, né? sem como ir lá em Iporá, porque assim, por mais que seja 3 horas de viagem, pra gente era fora de cogitação, não tinha dinheiro, em plena pandemia, não tinha como ir lá visitar a família. De vez em quando eles vinham também, mas não era tão fácil, né? E aí eu sempre falando assim, Senhor, tá doendo demais, porque dói você chegar um domingo e você querer estar com a família. Onde a família reúne, né? Você chegar no aniversário e você não poder estar junto com a família, entendeu? Um feriado, você fala, nossa, hoje estaria todo mundo junto, assando uma carne, fazendo uma lasanha, né? E aí, às vezes, ficava só eu e ele lá. Ele chora, eu vou chorar. Então, assim, não é fácil, mas a recompensa que Deus traz é grandiosa. É maior do que a gente imagina, é maior do que o que a gente sonha. Com certeza. Tem até um hino que ele retrata muito o que a gente vive, porque quando a gente vem embora, eu recebi promessas de uma gravadora em São Paulo. Queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria nos ajudar em divulgação, muita coisa. Foi bênção na vida de outros cantores. Mas na minha, não é que não tenha sido bênção, foi um aprendizado. Eu gosto de ver assim porque não era o tempo de Deus na minha vida. São pessoas grandes que poderiam sim ter impulsionado o meu ministério, mas eu acredito que não era o tempo de Deus. Não era o tempo de Deus ainda. Porque aqui em Goiânia o Senhor tem nos moldado muito, tem nos ensinado muito, nos dado muitos testemunhos e experiência com Deus também. Porque eu penso assim, como que o Senhor está preparando algo grandioso para mim e se Ele me entregar agora, eu não vou conseguir administrar. Eu não vou conseguir suportar, às vezes, tudo que Deus tem pra mim. Então, Ele tá me dando estrutura. Eu falo assim, até a maturidade espiritual, né? Porque se você olha pra Yasmin, que tava lá em Porá, pra Yasmin de hoje, o quanto você amadureceu espiritualmente falando, né? Mudei demais, viu? Só as experiências com Deus mesmo. Até em questão de compor música. Olha. Porque... compositora. Lá em Porá, o Senhor falou comigo que ia me dar canções. E foi tão linda a forma que Deus me falou. Ele falou assim, os próprios anjos vão cantar na sua mente e você vai escrever. Nossa, que forte! E eu falei assim... Sou eu novo. Aí, engraçado que nessa mesma época eu pensei, né? Os próprios anjos vão cantar na minha mente, eu vou escrever. Pois eu vou ali pegar o papel e a caneta, né? Agora! Começa aí, gente! Começa aí. Eu, anjo, já pode cantar. Gente, não saía nada. Não. Nada. Por que que eu falo? Experiência. Lá eu não tinha, assim, experiências... Mas, como que eu posso dizer? Experiências rasas. Deus queria me levar em algo mais profundo. Mais profundo. Algo assim que ia doer mais, só que eu sabia que eu ia crescer mais. E agora até recente a gente mudou para uma casa, a gente passou por momentos espirituais até, ruins lá. Financeiro também era uma coisa que eu não sabia explicar, gente. Fiquei doente o tempo todo que eu fiquei nessa casa, foi tão esquisito mesmo. No primeiro dia que a gente mudou pra casa, o Espírito Santo falou assim pra mim, ora na casa. E eu, sem entender, né, eu já tava dormindo, isso foi de madrugada. A primeira noite que a gente dormiu na casa. E o Espírito Santo falou pra mim, me despertou e falou, ora na casa. E eu, Jesus, mas orar na casa? Amém, né? Deve ser pra apresentar pro Senhor, não sei. Orei, levei pastores que são mais chegados a gente lá, orou também. E teve um dia que o Ney foi descer a escada e a hora que ele pisou no primeiro degrau, ele sentiu algo ruim. E eu sempre sentindo um peso muito grande na casa. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, meu anjo, eu senti algo muito ruim.
Eu falei, ora e repreende, meu bem. Porque a gente nunca sabe, né? É verdade. E aí, nesse alvoroço todo, um peso espiritual, eu vivia doente, não sarava, era uma coisa na minha garganta esquisita. Não sarava, tomei tudo quanto é tipo de remédio. Tomei tudo quanto é tipo de trem caseiro que o povo mandou. Não, tudo que é de raiz. menino. Tava bom. Aí, teve um dia... Aí. Aí... o cartão? Não, só vou pegar outra posição aqui. Tá. Vou pegar o partido aí. Aí... Não, vou ficar aí. Ok. Tá pegando ele lá? Aí... Aí eu tava lá lavando vasilha, num dia bem ruim, que eu tava numa angústia muito grande e uma preocupação porque os doces não estavam vendendo, você vê, até isso travou lá. Gente, a Yasmin é prendada. Depois a gente vai passar as redes sociais dela, né? Isso aí, gente. Pessoal, dá uma força lá pra ela. E aí eu tava lá lavando as vasilhas e aí eu comecei a questionar a Deus, né? Deveria? Não. Mas aí eu peguei e falei assim, porque o Senhor prometeu grandes coisas pra gente, né? Falou assim que eu imaginei, seremos um casal de empresários, que, igual eu falei, aonde eu não for a minha voz vai, que eu vou viajar os 4 cantos do mundo, levando a palavra do Senhor através do louvor e também através da palavra. Eu creio em Jesus. Amém, amém. E aí eu questionando a Deus, falei assim, Senhor, um pensamento, não falei nada em voz alta. Falei assim, Senhor, o Senhor fala que vai fazer grandes coisas nas nossas vidas e parece que não tem da onde vir. Como que vai ser isso? Porque a gente não tem um estudo elevado pra ser um empresário e não sei o que lá. E assim, na minha cabeça, né, eu pensando nessas coisas, eu falei assim, como que vai ser? Da onde que vai vir? Porque não tem probabilidade de nenhum lugar. É claro que pro céu não tem, como se diz, ele não precisa de uma porta pra ele abrir. Ele abre porta onde não tem. Sim, verdade. E aí foi quando me veio o desejo no coração. Falou assim, sobe pra cima e pega o violão. Aí eu, tá, né, larguei as vasilhas lá e subi, peguei o violão e tô lá, dedilhando. E dias antes, a gente andando no carro, o Senhor me entregou o refrão de uma canção. Que benção. Ele entregou com a melodia e a letra já. E aí eu tinha esquecido desse refrão, subi e tô lá. E aí o Senhor começou a me dar a primeira parte da música, já com a melodia e a letra, e foi fluindo. Aí eu cheguei no refrão e falei assim, e agora? Que mais? E o refrão? Que mais? Aí veio na minha cabeça assim, lembra do pedacinho da música que você gravou no celular? Aí eu peguei o celular, fui lá e olhei, e era a mesma sequência de notas. Que isso? A mesma sequência de notas da música que eu tava compondo na hora. Meu Deus! E aí ela saiu assim, vou mostrar só um pedacinho pra vocês. Canta um pedacinho. Primeira mão, hein? Gente, olha, spoiler no canal. Tem dias que é mais difícil de acreditar que a promessa um dia vai concretizar, dói e dá vontade de chorar. Parece que não tem de onde vir o cumprimento de tudo que Ele preparou pra mim, dói e dá vontade de parar. Com minhas forças não consigo mais lutar. Parece até que esse mar vai me matar. Me sinto só no meio desse vento. Vem me ajudar. Aí eu escutei a voz do Espírito Santo falando assim pra mim: sou eu quem faço o vento sossegar, sou eu quem faço o mar se acalmar. A tempestade não vai te matar. Estou dentro do barco, não vai naufragar. Sou eu quem faço o vento sossegar, sou eu quem faço o mar se acalmar. A tempestade não vai te matar. Estou dentro do barco, não vai naufragar. Meu Deus!
Foi isso que Deus falou pra mim no dia. Chega, arrepiei. Eu tava tão angustiada. Mulher do céu. Ai, eu vou chorar. Ai, Jesus. Que letra é essa? Foi forte, viu? Eu ainda não terminei ela. Porque eu sinto que ainda Deus ainda quer falar algo da parte dele. Porque até agora eu só questionei, né? Parece que não tem de onde vir eu perguntando pra Deus. E ele me deu o refrão, mas eu ainda sinto que falta algo. Gente, muito lindo. E essa foi a primeira canção que Deus me deu. Porque é igual todo mundo fala, né? As mais lindas canções, ela vem num tempo de crise. De crise. Num tempo difícil. Não tem como você compor uma música linda num tempo que você tá sorrindo, num tempo de bonança, não tem como. No tempo que ele quer que você fique juntinho dele, né? E naquele dia eu tava tão assim, angustiada porque queria mudar da casa. E o Ney não tinha um serviço fixo, ele tava trabalhando por bico, diária, né? E tipo assim, tinha dia que o patrão dele falava pra ele ir, que tipo, a semana tem 7 dias. Tinha vez que ele ia uma vez na semana pra ganhar R$60. Então assim, R$60 pra sustentar uma casa é muito pouco. É muito pouco. E os doces não tava vendendo, não tava tendo agenda. Eu falei assim, meu Deus. E aquela angústia, eu falei assim, Senhor, eu sentia que a gente precisava sair daquela casa. Eu creio que, é claro que a partir do momento que eu entrei, se eu carrego a presença de Deus junto comigo, o Espírito Santo entrou comigo, o Senhor entrou comigo. Só porque tem guerras espirituais que não é pra gente lutar. A gente não entende. Eu falo assim, eu até emendando aí um pouquinho com você, até mesmo pra ficar de experiência pra quem tá nos ouvindo. Eu tive experiências com Deus com relação a casas que a gente habita. Porque tem lugares que acontece algo naquele ambiente que não é do agrado de Deus. Por mais que onde você passe, você carregue a presença do Senhor, mas há lugares que Deus não te quer. A Débora lembra disso. Teve um lugar que a gente morou que teve uma missionária que foi nessa casa e falou assim, o Espírito Santo de Deus não é do agrado dele que vocês estejam nesta casa. Mas o Espírito Santo está protegendo vocês, mas em breve Deus vai tirar vocês daqui. E foi rápido, Deus me tirou daquela casa. Então assim, eu já tive muitas experiências com Deus e Deus já falou pra mim, ungir. Às vezes tem pessoas que falam, isso é antibíblico, isso não é... Mas o Espírito Santo me orientou como ungir e qual tipo de oração era pra mim orar. E era pra ungir a casa. E eu falei assim, Senhor, se eu estou fazendo algo que realmente é do agrado do Senhor, se foi o Senhor que colocou no meu coração, eu quero que o Senhor abra a minha visão espiritual. Então assim, e Deus falou assim, eu falei assim, eu quero que o Senhor abra a minha visão espiritual para que eu veja, para me entender o que é que está acontecendo. E na madrugada Deus descortinou o mundo espiritual para mim. E eu tive uma experiência e eu vi a batalha que estava sendo travada nesta casa. E Deus me mostrou claramente o que estava acontecendo. E depois que eu ungi a casa, Ele me mostrou que o inimigo não tinha poder de adentrar, que a casa estava realmente selada. Porque assim, o povo de Israel que estava no Egito fez isso, sob a orientação do Senhor. E a gente vive as mesmas guerras, não é que mudou alguma coisa, a gente está em batalha espiritual, né? O mundo espiritual é real. Então, é tão engraçado assim que Deus não deixa nada escondido, né? Não. E assim, eu sempre perguntando a Deus, eu falei assim, Senhor, isso serve até de experiência, gente. Pra você que tá assistindo a gente e às vezes não tá entendendo o que não tá dando certo. Pede pra Deus te revelar, te mostrar o que é. Porque a gente ficou esse período nessa casa, foram 3 meses, meu bem? 3 meses. E eu sempre senti nesse peso espiritual e não sabia, nada fluía, nada. E aí, no dia que a gente mudou, a gente ficou sabendo. A ex-moradora veio contar pra gente de coisas sobrenaturais dentro da casa, coisas pesadas mesmo, sabe? E aí que eu fui entender e engraçado que eu falava assim, Senhor, tira a gente daqui. Não sei se a gente veio sem uma direção do Senhor, provavelmente, eu não sei se era alguma experiência que Deus realmente queria dar pra gente ali, não sei. Mas
eu orando e pedindo a Deus, porque a gente não tinha condição de pagar o caminhão pra tirar nossa mudança de lá, não tinha condições até pra desinstalar o ar e poder instalar de novo na outra casa. Então assim, era muita coisa na cabeça. Pra ele que não tava trabalhando, pra mim que não tava tendo recurso financeiro. Jesus, como que não tem como a gente sair daqui? Como que nós vamos pagar o aluguel daqui do jeito que nós ficou e da outra casa que nós vamos mudar? Não tem como. E aí foi quando Deus preparou, eu vou até falar o nome aqui, porque são pessoas... Pode falar. Como que eu posso dizer? Anjos de Deus na nossa vida. Que o Adriano mesmo, do café. Café Terra Grande. Gente, vamos fazer um merchan aqui. Do Café Terra Grande. Café Terra Grande, o melhor café do Goiás. Vamos deixar o arroba também. Vamos deixar o arroba do Café Terra Grande, Ele gente. disponibilizou pra gente sempre, né? Sempre disponibilizou. Acho que 3 casas que a gente morou aqui em Goiânia, ele sempre... propôs ajudar a gente, porque não. Gente, pra você pagar um frete, mesmo que seja de uma casa para outra dentro da cidade, não é barato, pra quem tem dinheiro. Então, É verdade. E ele disponibilizou o caminhão. O Rodrigo e a Luciana permitiu que a gente mudasse pra casa deles e ajudou muito a gente. Tem dado um auxílio e um suporte pra gente, né? Como se diz, anjos que Deus manda pra cuidar da gente, né? A Fabiana e o Adilson também, que não sei se vocês lembram no começo aqui quando eu falei sobre... Foi adotado. O pai e a mãe. Isso, o casal de pastores, porque eu pensava assim, Deus tem um casal de pastores, né? Eu sou logo do pastor. Menino, pastor Tom. Não, eu pensei assim, cara, deve ser alguém... Da alta society. Eu pensei assim, alguém que vai... Como que eu posso dizer, meu Deus? Não que eles não façam isso, gente, eles fazem com todo o recurso que eles têm e com todo o amor, mas o que eu quero fazer vocês entender? Alguém que fosse investir no meu ministério... Ai, meu Deus, como que eu posso explicar? Financeiramente, tipo assim, pra explodir. Entendi. Pessoa que era um casal de pastores que ia lançar vocês a todo o Brasil. Isso. Só que eu não sabia que o cuidado que eu ia precisar era outro. Era o outro. Deus já sabia. Deus já sabia. Eu precisava, igual eu falei aqui, chega num domingo, você não tem a família. Você precisava de uma família. Nossa, que forte. Você não tem cuidado, você não tem... Uma família que te abraça. Isso, Deus cuida. Incrível. A Fabiana, e é tão engraçado que o Adilson falou assim pra mim, Yasmin, a Fabiana sempre foi muito sistemática. É verdade. Ela não coloca qualquer um aqui dentro de casa. E quando eu cheguei, ela abraçou eu mais unei de uma forma que eu falo assim, gente, são os meus pais aqui. Deus preparou os seus pais aqui. Isso, eu pensava... Eu vejo dessa forma. Eu pensava numa coisa assim, casal de pastores que vai, como se diz, me lançar o meu ministério, sei lá, né? Alguma coisa assim. Mas não. São pessoas que oram por mim, que intercedem por mim, que quando precisa de uma bronca, menina, eles tá vendo? Também dá bronca. O Adilson me analisa, não. Então, assim, são pessoas que Deus enviou pra cuidar da gente. Né? Nossa, é tão lindo, porque Deus sabe o que a gente precisa. A gente pensa que é outra coisa. Mas Deus fala, não, peraí, eu sei o que é que vocês precisam. E engraçado que lá na outra casa a gente sentiu uma insegurança muito grande. Tipo assim, você viaja, chega de viagem tarde. E lá era um pouco mais afastado, o portão você tinha que descer, abrir o portão por dentro, pra abrir por fora, pro carro passar. Não, era uma peleja, e eu de salto, menino. Nossa. Saía assim, ó. Peleja. E aí... Tinha que guerrear lá na porta. Tinha que guerrear lá na porta, ficar preocupado se não tinha ninguém ali na porta esperando. Tinha uma árvore lá que a gente ficava morrendo de meter alguém atrás. Eu, Senhor, tem misericórdia. E aí lá onde a gente tá, Deus é tão maravilhoso. Eu falo que Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é na medida, ele não passa, ele não falta, ele entendeu? E lá onde a gente tá agora é um condomínio. A gente tem a segurança que a gente precisa, né? E a casa, eu falei pro meu esposo, falei assim, meu bem, a paz que eu tô sentindo nessa casa, dinheiro nenhum compra. Dinheiro nenhum compra, porque lá eu sinto paz. Lá na outra casa eu não tinha vontade de levantar da cama pra fazer os doces. Meu Deus. Era um trem pesado, eu dormia o dia todo, sabe? Era um trem esquisito. Eu tenho muito sono? Tenho. Eu morro de sono? Morro. Eu fico pensando agora em engravidar, gente. Ou vai ser o reverso, né? Não vai sentir sono, porque não tem condição. E agora lá eu levanto animada, porque dentro de um condomínio você tem um monte de gente pra comprar doce. É verdade.
Nossa, né? E aí você já levanta animado, né? uma paz, uma leveza, graças a Deus. Mas assim, voltando a esse negócio do assunto de casas, às vezes os ouvintes, às vezes tá passando por alguma situação semelhante, busca o Senhor, porque alguma coisa está errado. acontecendo no mundo espiritual que a pessoa não está identificando o que é, né? E realmente isso faz todo sentido, porque os lugares que eu passei, que Deus me mostrava que existia algo, naqueles ambientes que eu morava, nessa casa que Deus me mostrou, essa batalha espiritual, eu e meu esposo vivíamos em pé de guerra, meu filho. Eu acordava cedo e dormia tarde. Só Deus na causa. E olha que ele é uma paciência, né? Pessoa. Não, e o meu, pra desestressar ele, pois a dona da casa conseguiu, minha coisa. Então, assim, era uma coisa assim que não tinha explicação, começava do nada. E aí Deus me mostrou, descortinou pra mim o mundo espiritual, que realmente existia alguma coisa ali que estava roubando a nossa paz, né? Então é importante a gente buscar o Senhor. Eu acho que a gente busca pouco, né? Se a gente buscar o Senhor de verdade, né, em todas as áreas, em todos os sentidos da nossa vida, Deus, ele vai mostrando e movendo a nosso favor e nos orientando e cuidando, como ele cuidou tão maravilhosamente de você. E tem cuidado, né? Com certeza. E tem cuidado. Igual eu falo assim, vocês perguntando sobre entender o ministério e a trajetória, no tempo que a gente tem ficado aqui, às vezes você perguntar e falar assim, Yasmin, mas vocês nunca teve vontade de voltar pra trás? Não. Só sempre. Hoje não. Porque hoje nós já entendemos, né? Que a gente tá aqui pra ser lapidado. Sim. Porque teve um dia, e a Lorena Gotijo, vocês conhecem ela, né? Nossa, benção. Eu não conhecia ela, nunca tinha visto ela em lugar nenhum, nem internet, nem pessoalmente, não conhecia ela. E aí um dia eu tava muito mal e eu entrei dentro do quarto e eu deitei assim, eu só olhei pro teto e chorando muito, eu não expressei palavras, foi só em pensamento. E eu falei assim, Senhor, o Senhor nos trouxe pra cá pra passar fome? Olha. Porque lá era pouco, mas tinha provisão. Esse foi meu questionamento pra Deus. E eu só falei em pensamento e chorava muito. E nesse dia eu tinha uma agenda à tarde, que foi até a Jaislane que me chamou. Benção também, a gente gravou Assiste o podcast que a gente fez com a Jaislane, gente lá, gente. Tá top. E aí, era um chá da tarde com mulheres, né? Tome teu lugar à mesa com ele. Nossa, é tremendo o que a Jaislane faz com relação a esse negócio da mesa. Isso. Toma o teu lugar. Gente, nossa, quando eu cheguei na igreja, e olha que eu ia mandar mensagem pra ela desmarcando. Olha. Porque eu tava sentindo muito mal. Muito mal, assim, fisicamente mesmo. Espiritualmente também eu tava mal, só porque eu tinha um problema de gastrite que, graças a Deus, eu fui curada. Nossa, glória a Deus. Que me prejudicava muito, prejudicava a minha voz, prejudicava o meu bem-estar. E nem sempre que eu comia eu tava bem, né? E aí eu não tava legal no dia. Não sei se já era um inimigo, já, né? Não querendo que eu fosse, mas, meu Deus, aquele dia foi... Quando eu cheguei na igreja, já era uma presença sobrenatural. Nossa. Algo sobrenatural. E aí eu cheguei, sentei lá, cantei, e nesse dia eu tava tão mal, gente, que ou foi Deus que não permitiu pra mim não ficar, às vezes, será que foi Deus que usou ela mesmo? Não sei. Eu só cantei, eu não contei nada do meu testemunho, não falei que eu era de Porá, não falei nada. Só cantei, ministrei lá e pronto. E aí ela começou a pregar. Pra vocês verem que Deus é maravilhoso. Ela veio em mim e falou assim, Deus, né, no caso, tu me perguntaste se eu te trouxe pra cá pra passar fome. Nossa. Porque lá era pouco, mas tinha provisão. Gente. Aí você falou assim, exatamente o que você pensou. Exatamente o que eu perguntei pra Deus. Tu me perguntaste se eu te trouxe pra cá pra passar fome. Porque lá era pouco, mas tinha provisão. Mas Deus, trouxe vocês pra cá pra ser lapidados no fogo. Que forte. Lapidados no fogo. E tá chegando o tempo do cumprimento da promessa. Tá chegando.
E Deus falou assim, e hoje eu coloco fogo nos teus pés, e você vai andar, e vai andar, e vai andar. E muitos lá de Iporá. Gente, a mulher nunca me viu na vida, mas Deus conhece a minha história, Deus né? conhece. E ela falou assim, e aqueles lá de Iporá, Meu Deus. aqueles lá de Iporá que falaram assim, vai e vai fracassar, vai e vai voltar pra trás, tá louca, tá indo fazer o que lá? Terão que ver o que eu vou fazer na vida de vocês. Eita Deus. Gente, e aquele dia o desejo era só de arrumar as malas e voltar pra zona de conforto. Meu Deus. E Deus falou pra gente, eu vejo o desejo no coração de voltar, de arrumar as malas e voltar pra zona de conforto. Tem isso. Mas não é pra voltar. Porque por enquanto vocês estão assim na minha mão. Mas vai chegar o tempo que eu vou abrir a mão e vou soprar o nome de vocês. Nossa. E aonde você não for, a tua voz vai. Amém. De novo. Deus falando. Meu Deus. Gente, Deus é perfeito, tão Meu perfeito. Deus. E aquele dia eu voltei tão em paz. Assim, já teve muitos profetas que falou com a gente. E eu sei quando realmente vem do céu. Quando realmente é a voz de Deus. É a voz dele. Porque a Bíblia fala que terão falsos profetas, Sim, né? mas a gente conhece a voz do Cabe Pai. a nós a conhecer a voz do Deus que a gente serve, daquele que a gente chama de Pai. Como que você não vai conhecer a voz do seu Pai? E aí, muitos profetas já falaram com a gente, mas Deus nunca falou com a gente de uma forma tão clara. Nossa. É tremendo. Tão, assim, eu voltei pra casa tão leve, tão tranquila. É tão bom que a gente ouve a voz do Pai quando Ele traz assim coisa que tá lá no secreto. Ele reproduziu o que eu questionei a ele em pensamento. Gente, Isso é incrível. Como se diz, não tinha nem como o inimigo saber, porque ele não tem o poder de ler nossa mente. Nossa, então eu é pensei, incrível. eu só pensei, eu falei assim, Senhor, tá tão difícil. E aí no dia ela ainda falou assim pra gente, e eu vou honrar vocês por causa da humildade desse homem, olha, que é o meu marido. tá vendo? Do coração que ele tem. E por muitas das vezes ele Fica firme, produção. ele foi impedido de fazer aquilo que ele queria por você. Olha. E eu vou falar, e é por causa do financeiro, ela falou. Olha, Porque muitas vezes ele quis fazer, mas não tinha condições financeiras. vai fazer. E aí ela falou assim que Deus estava entregando, um anjo estava entregando uma chave na mão dele naquele dia. E não era espiritual. Era algo material. Olha. Que era necessário para o nosso ministério. Porque eu falo que não é o meu ministério, é o nosso ministério. É o de vocês. Tem lugar que a gente chega e o povo fala, ele prega, ele canta, ele faz o quê? Ele intercede por mim. Ele cuida de mim. Mais Sim, importante. com certeza é o mais importante. É como se diz, é o maior, ele me apoia, é o maior apoiador do meu ministério desde quando a gente namorava. Então, é importante isso. E gente, Deus é perfeito. Só isso E que eu esse tenho pra falar. vídeo é mais uma prova que quando você estiver lá na frente, já assim, um Deus. sucesso, você vai olhar pra esse vídeo e falar, olha, caminho que eu trilhei. Amém. Olha o caminho. Em nome de Jesus, eu Eu acredito. creio, em nome de Jesus. Mas é muito forte esse testemunho seu e assim, a gente tava conversando, né, também, em off, e falando, né, que às vezes a gente foca tanto na promessa que a gente esquece do processo, né, quando Deus fala assim, vou fazer isso, vou soprar seu nome, você já pensa que, nossa, amanhã, já tô escutando o barulho do vento, né? Tô indo. É igual eu tava falando aqui pra elas, né? Quando eu recebi a promessa sobre os próprios anjos cantar na minha mente e eu compor, eu pensei assim, nossa, na mesma semana, né? Pensei, vou compor agora, aleluia, Jesus. E aí eu fui pra compor, gente, só saía abobrinha, só saía borracha lá, não virava nada. Mas eu entendi que eu precisava de ter uma experiência com Deus, né? Eu precisava passar pelo processo indolorido pra ter o que compor, né? Sim. E pra finalizar aqui, eu queria só deixar um versículo que eu amo e que tem sido bálsamo na minha vida. Amém. Que é em Mateus 6, 25, que fala assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo,
o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha, Esse versículo, porque assim, a gente sempre questiona e fala assim, Senhor, mas e aí, né? É igual eu tava falando aqui, foca tanto na promessa que esquece do processo. E aí, é pra ontem, vamos, eu tô com pressa. Às vezes a gente pensa, né? Ou então pensa assim, Deus não vai fazer na minha vida porque eu não sou importante. Deus não vai fazer na minha vida. Merecer, a gente não merece mesmo, não. Né? Mas aqui fala, o Senhor cuida das aves. Isso. Elas não trabalham, não armazenam, não faz nada, elas vivem, né? Elas só vivem. E adoram o Criador. E adoram o Criador. Porque, assim, Deus não vai cuidar da gente, de nós que somos filhos. Muito mais importante do que as aves do céu. Então, esse versículo, ele me ensina todos os dias a descansar no Senhor, né? A confiar nele. Aqui até fala, basta a preocupação de hoje, a de amanhã. Amanhã Deus proverá. Deus proverá. Deus vai ter fé. E é isso aí, gente. E é isso aí, gente. Nós já estamos caminhando pro fim, né? Passamos aqui um tempo tão agradável e parece que foi tão rápido. Foi tão rápido, não parece que deu isso tudo. Bom, eu fico muito feliz, Yasmin, pela sua presença aqui hoje. Presença de Deus que também a gente sente. Glória a Deus. E é nítido o tanto que Deus cuida de vocês, né? O tanto que é lindo o seu ministério, o seu propósito, né? Que Deus tem colocado nas suas mãos. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Foi lindo, eu amei. E Deus falou muito ao meu coração, meu Deus. Com Glória a Deus por isso, né? Com essas histórias aí que você contou pra gente. E eu sei que muito mais Deus tem pra realizar na vida de vocês. Eu creio. E é um processo doloroso, mas é um processo tão gostoso também, não é? Sim. Quando a gente lembra, é tão bom relembrar e falar, nossa, Deus me fez viver isso e isso pra acontecer isso. É maravilhoso. Sim. É tão bom, não é? Você lembrar de onde você veio e a sua caminhada, né? Então, sim, a gente vai ouvir muito falar de Yasmin Aires, hein? Vamos ouvir. Amém. Vamos ouvir. Nossa. Eu creio. E vamos deixar aqui, gente, as redes sociais da Yasmin. Yasmin é muito prendada, tem uns doces, meu Deus, que Vamos delícia. deixar o Instagram aqui, o canal dela, o YouTube, tudo na descrição pra vocês verem. Dá uma força lá pro canal, compartilha o canal da Yasmin, dê uma força para elas e também tem um telefone da produção, não tem? Se quiser contratar a Yasmin para um evento, vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui no vídeo, né? O contato aí para você que quiser contratar a Yasmin para estar louvando na sua igreja, em algum evento. Né? Essa menina aqui é bênção, e a gente tem um presentinho pra nossa convidada. Cadê a produção? Cadê a produção? Tá vendo? Pega aí, produção, um presentinho. Nosso homecast. Nosso homecast aí. Pra você. Obrigada, gente. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Deixa eu abrir aqui, né, junto com vocês. Olha. Gente, que chique. Uma caneca do homecast. Deixa eu colocar aqui no colo que eu sou desastrada, gente. Quando é ferro quebra, eu tenho bem aqui mesmo. Misericórdia. Ai, que coisa mais linda. Homecast. Pra você Pronto, tomar. gente, mais uma pra minha coleção. Tem um lugarzinho lá no meu armário só para as canecas. Ai, que lindo. Pra mim tomar café? Não, pra mim tomar coca. Porque eu não tomo café. Coca, olha. Gente, eu quero agradecer também, né, a vocês, primeiramente, né? É isso. Vamos encerrar cantando. Vamos encerrar cantando. Bem, feliz de estar aqui, de poder ter sido canal de bênção na vida de vocês hoje, né? Como se diz, nada é em vão, né? Pra tudo o Senhor tem um propósito. E eu creio que o Senhor já tinha um propósito da gente estar aqui hoje, reunido, né? De cada testemunho, dos louvores. E pra terminar, eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer meu esposo que tá aqui junto comigo, né? E finalizar com essa canção, um pedacinho dessa canção, que é a canção que a gente lançou recentemente e que possa ser resposta de Deus na sua vida. Deus vai agir, essa prova hoje vai ter fim. Deus permitiu esse deserto pra te preparar. Tem novidade, coisa grande que está por vir. Vai se preparando porque Deus agora vai te honrar. Deus vai agir, vê se descansa esse coração. Se alegra, acabou o tempo
tempo de chorar. O que perdeu passou, agora é tempo de conquista. O que era pouco, Deus agora vai multiplicar. Amém. Como é um homecast, tem até barulho de cachorro. Tem uns barulhinhos. Normal, gente, normal. Os Normal. doguinhos. Tá bom, gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo para uma pessoa, para várias pessoas que você conhece. E é isso, muito obrigada, Yasmin, pela participação, mãe, produção. E até mais, gente. Tchau, tchau, pessoal. Eu ia falar pra fechar a porta, mas